Galera que vai fazer a prova para a Câmara de Cuiabá. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia. E nosso objetivo hoje é fazer aquela revisão para acertar todas as questões de amanhã. É sério? Claro! Galera, eu vou pegar item por item do edital, vou colocar os assuntos que eu considero mais importantes. A gente hoje não vai trabalhar questões, a gente vai de fato fazer aquela revisão. E na segunda-feira eu fico aguardando todo mundo lá no meu Instagram para dizer assim: caiu, caiu! É @prof.renatodacosta. Já pode começar a seguir, hein? Vai dar certo. Vamos lá, galera. Vamos pegar item por item do edital. Vamos nessa. Questão da banca Selecom. Modalidades de processamento. Modalidades de processamento. Conceitos, características, dispositivos de hardware, suas funções e componentes. Então, vamos começar falando sobre modalidades de processamento. Quando eu penso em modalidades de processamento, eu tenho que pensar em processamento batch, online e real-time. Batch, online e real-time. Eu nunca vi isso. Ainda bem que está aqui. O que é um processamento batch? É um processamento em lote. Imagina o seguinte. Aí em Cuiabá, tem guarda municipal que multa carro estacionado em local irregular, por exemplo? Tem. Eu não sei como é que é em Cuiabá, mas eu vou contar aqui no Rio de Janeiro. Imagina que está o guarda lá com um bloco, com as multas, aplicando as multas. De repente ele avista um carro e começa a multar um carro. Daí do nada surge um cara gritando. Ei, guarda! Sou colega, irmão. Aí o guarda assustado olha pra ele e fala: colega? Ele sou polícia, pô, sou daqui e tal, parei o carro aí rapidinho, já vou tirar já, não multa não. Aí o guarda olha pra ele e fala: mas eu já coloquei aqui a placa. E o polícia carioca, malandro, vira pra ele e fala assim: ó, esse 6 aí vira um 8. Bota um 8 aí. Aí o guarda fala: mas a placa com 8 não existe. Ele daí o carro foi clonado, sei lá, o importante é a multa não chegar para mim. Aí quando você colocar o modelo, o carro, botar uma placa diferente, o sistema vai ver que é incompatível, vai ignorar essa multa. O importante é não me multar, guarda, eu sou colega. É óbvio que isso é completamente ilegal, né? Esse tipo de prevaricação deve ser coibida no serviço público. Mas é só um fato para ilustrar. Esse guarda pode fazer essa fraude? Não no sentido lícito, mas no sentido fático. Ele pode? Pode ser que ele proceda assim, dessa maneira. Bom, o processamento em lote, ele vai permitir que no final do dia ou no final da semana, esse guarda pegue esse bloco e leve para um departamento poder processar. Então, durante esse dia ou durante essa semana, é possível que haja esse tipo de argumentação, vamos colocar dessa forma. Eu só estou querendo ilustrar uma situação onde um guarda realiza multas durante o dia e as multas são processadas no final de um determinado período, seja no final do dia, no final da semana, no final do mês. Esse processamento batch, ele consiste em um acúmulo de tarefas para serem processadas no final de um dia, no final de um mês, no acúmulo de tarefas para serem processadas de uma única vez. No acúmulo de tarefas para processamento. Vamos definir assim. Agora, como é que é o online? Galera, o tempo passou e o guarda deixou de ter bloco. Ele passou a ter tipo um palm topzinho. Um aparelho onde ele coloca essas informações online.
Numa situação dessa, o guarda tá lá multando o carro. Aí vem o polícia gritando: ô, seu guarda, seu colega, não multa não, não multa não. Aí o guarda olha pra ele e fala: o quê? Ele é seu colega, eu sou Papa Mike, sou polícia, não me multa não. Como é que é? Sou da casa, pô. Vem aqui rapidinho, vou tirar o carro já, desculpa. O guarda olha pra ele e fala: mas não tem jeito. Como não tem jeito? Ele já mandou. E ele forneceu os dados e mandou. É online. Não tem como, nessa situação, ele deixar de enviar. Já foi. Já era. Já era. É online. Então, o online é aquela transação que tem uma comunicação direta entre um emissor e um receptor. Não vai esperar o final do dia, nem esperar o final da semana. Já estava ali o link, já tem a conexão, ele transmitiu naquele momento, é online. Legal. Então, online é o oposto de offline. A gente não fala o tempo inteiro que a gente está online na internet, né? A gente está o quê? Conectado. Então, há um link, há uma conexão. E a informação é enviada naquele momento. Agora, toda transação real-time é online, mas a recíproca não é verdadeira. O que caracteriza o real-time? Real-time é aquela transação que implica em um processamento remoto em tempo suficientemente rápido para que eu possa dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, um exemplo de real-time, uma reserva de passagem aérea. Reserva de passagem aérea. Olha a diferença. O e-mail, eu tenho que estar online para enviar um e-mail. O e-mail eu envio para a pessoa. Mas quando a pessoa vai ler? Sei lá. A pessoa pode ler depois. Agora, na comunicação real-time, eu entro em contato e fico aguardando um feedback em tempo suficientemente rápido para poder dar continuidade ao meu processo. Isso é o real-time. Vê se você consegue perceber a diferença. No e-mail, eu envio e-mail para alguém. É online. Para eu enviar e-mail, eu tenho que estar online. Agora, eu não mando um e-mail para uma pessoa dizendo assim: oi. Não. Eu já mando um e-mail com a mensagem completa, porque eu sei que ela vai ler. Sei lá, qualquer hora depois, naquele momento, não interessa. Agora, a reserva de uma passagem aérea, eu envio a informação dizendo que eu quero aquele assento. Aí o que o sistema faz? Bloqueia aquele assento e me dá um feedback dizendo que o assento está reservado para eu pagar. A reserva de passagem aérea não pode ser online. Por quê? Se a reserva de passagem aérea fosse online, ia ter uma porrada de gente escolhendo o mesmo assento, o mesmo banco, e é possível que o avião tivesse overbook, não ia ter controle. O processamento real-time, ele permite esse tipo de controle. Então, a reserva de passagem aérea, o pagamento de uma conta bancária, são alguns exemplos. Pagamento de conta bancária? Você só paga conta bancária se você tiver dinheiro na conta. Você informa os dados e, para efetuar o pagamento, você fica aguardando o quê? Um processamento remoto, que o banco vai verificar se tem dinheiro, vai pagar e vai te dar o comprovante. E isso ali na tua cara ali, em tempo real. Então, todo real-time é online, mas nem todo online é real-time. Essas são as modalidades de processamento. Você precisa distinguir. Ok? Voltando para o conteúdo programático. Dispositivos de hardware. Quando a gente fala em dispositivos, a gente tem dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Dispositivos. Está no slide anterior. Dispositivos de entrada. A gente tem dispositivos de saída e dispositivos híbridos. Quais são os dispositivos de entrada? Equipamentos que enviam informação do homem para a máquina. Exemplo: teclado, scanner. O que mais? Microfone, webcam. São alguns dispositivos de entrada. Dispositivos de saída. Quais são os dispositivos de saída?
Quem é que faz o contrário do teclado? Como assim? O teclado envia informação do homem para a máquina. Quem é que envia informação da máquina para o homem? O monitor. O monitor, o vídeo, a impressora, a caixa de som ou alto-falante. São exemplos de dispositivos de saída. Legal, isso todo mundo conhece. Aí, o que o examinador vai colocar na prova? Como dispositivo de entrada, eu acho que ele pode colocar um trackball, ou um touchpad, ou um iso-stick. O que é isso? Vamos lá, vamos por parte. Isso é o tipo da coisa que cai na Selecom. Trackball é como se fosse um mouse, só que a bolinha é para cima. Bolinha. No passado o mouse tinha bolinha, gente. Não sei se vocês pegaram essa época. Só que de tanto sujar, a bolinha tinha que ficar abrindo, tirando sujeira, que droga. Bom, hoje em dia o mouse é um mouse óptico, né? Ele tem um sensor de luz, de infravermelho, enfim, é diferente. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou abrir aqui o navegador e vou mostrar um trackball para vocês. Quem teve BlackBerry sabe o que é um trackball. Por quê? Aquele celular velho da Motorola, ele tinha uma bolinha, onde você passava o dedo na bolinha para mover o ponteiro na tela. Então, esse é um exemplo de trackball. É como se fosse um mouse. É análogo ao mouse. Só que ele fica paradão e você mexe na bolinha. Outro dispositivo de entrada que pode aparecer na prova é o touchpad. O touchpad é usado no laptop. Você usa mouse com laptop? Difícil, né? Você tem um sensorzinho para passar o dedo. E esse sensor para passar o dedo é o touchpad. Então, só visualizando, touchpad. Ok? Esse sensor para passar o dedo é o tal touchpad. E o iso-stick? Cara, o iso-stick é realmente só para prova mesmo, porque ninguém usa isso. O iso-stick é como se fosse um pendrive. Só que ele tem um arquivo ISO que é equivalente à imagem de um CD, de um DVD, para dar um boot numa máquina. É um dispositivo de entrada. Legal? Para prova. Agora, saída. A gente pode pensar no monitor, na impressora, na caixa de som e no plotter. Plotter. Galera, o plotter é como se fosse uma impressora de grandes formatos de papéis. Vamos jogar aqui, plotter. Olha lá, quero imprimir um banner, quero imprimir um cartaz, quero imprimir faixas. Eu falei numa outra turma que o banner permitia imprimir plantas. Aí um rapaz começou a me perguntar, professor, que tipo de planta? Comigo ninguém pode, espada de São Jorge. Eu falei, não, meu filho, plantas arquitetônicas, né? Plantas relacionadas à engenharia. Ele, essa é a ideia, imprimir em grandes formatos de papéis. Logo, quando eu penso numa impressora normal, ela imprime A4, em ofício. Quando eu penso num plotter, ele imprime A3, em A2. Lembra que quanto menor o A, maior é o tamanho. O A3 é o dobro do A4, o A2 é o dobro do A3, e assim vai. Então, o plotter imprime em grandes formatos de papéis. E os dispositivos híbridos são aqueles que são tanto de entrada quanto de saída. Quais são os dispositivos de entrada e saída? O clássico é a impressora multifuncional. A multifuncional, ela é, ao mesmo tempo, impressora e scanner, além de fotocopiadora. Então, uma impressora multifuncional é um exemplo clássico de dispositivo de entrada e saída. Mas, eu posso pensar num monitor, mas não é um monitor comum, é um monitor chamado touchscreen. O monitor touchscreen é sensível ao toque, é um dispositivo de entrada e saída. Poderia pensar também no modem. O modem é um dispositivo de entrada e saída, ele modula e demodula. O que mais? Tem mais uma penca, se a gente ficar procurando, pensando. O próprio pendrive, ele lê e grava, ele vai ser um dispositivo de entrada e saída. Porque a leitura é um procedimento só de entrada. O CD-ROM, ele só lê, ele é só de entrada.
mas um CD RW, que permite regravação, é de entrada e saída. A leitura é de entrada, a gravação é de saída. Comumente, tudo aquilo que permite gravar, permite ler. Aí acaba sendo híbrido, de entrada e saída. Então, um HD vai ser de entrada e saída, um SSD vai ser de entrada e saída. Ok? Maravilha, vamos voltar para o conteúdo programático. Já falamos dispositivos de hardware, que é a parte física do computador, suas funções e componentes, dispositivos de entrada e saída. Quando eu penso em dispositivos de hardware, a arquitetura simplificada de um computador tem processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Vamos falar rapidamente sobre isso. Processador, arquitetura simplificada. Arquitetura simplificada. Tem dispositivos. Processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Agora, quando eu falo em processador, quais são os componentes do processador? Processador, que a gente pode chamar de UCP ou CPU, vai conter a unidade de controle, que é a UC, a ULA e os registradores. ULA e registradores. O que é isso? Unidade de controle, unidade lógica aritmética e registradores. São as UC e ULA são as subdivisões da UCP. Estes são os componentes de um processador. Memória, existem vários tipos de memória. É o papo de uma aula. Mas hoje, na véspera, vocês vão lembrar da hierarquia das memórias. Se o examinador perguntar qual é a memória mais rápida que existe na informática, é o registrador. Depois, é a memória cache. Depois, é a memória RAM. E depois são as memórias de armazenamento secundário ou de massa, onde entra aqui o disco rígido, o SSD, o pendrive. Então, essa hierarquia, ela demonstra que quanto maior a velocidade, menor a capacidade. Essa é a ideia da pirâmide. O registrador é pequenininho. A memória secundária é grande. Então, velocidade e capacidade são inversamente proporcionais. Quanto mais rápido, mais caro e menor. Ok? Maravilha. Vamos lá, voltando. Dispositivo de armazenamento. Dispositivo de armazenamento, qual que está na moda hoje em dia? O SSD. Não custa nada lembrar que o SSD é o sucessor do HD. É um disco sem partes móveis. Não entendi. Visualmente, é interessante você comparar o HD e o SSD. Enquanto um disco rígido tem um disco que fica rodando, né, com cabeças de leitura e gravação, o SSD tem uma porrada de memórias flash, como se fosse um monte de pendrive dentro. Qual é a vantagem do SSD à direita? É 10 vezes mais rápido que o HD. Consome menos energia, não tem partes móveis, é mais resistente a quedas, a impactos. É melhor. Ele só perde no quesito durabilidade, mas ainda assim vai durar mais de uma década. Então, tá valendo. O SSD é melhor que o HD. O SSD ainda é mais caro que o HD. Por isso, a capacidade dele hoje em dia é menor do que a do HD. Mas é uma questão de tempo para que ele se popularize e o HD entre em desuso. Ok? Então, o SSD é muito importante. E lembrar das outras mídias magnéticas, óticas, sólidas. Mídias magnéticas, a gente tem a fita, o disquete, o zip drive e o HD. Mídias óticas, a gente tem o CD, o DVD e o Blu-ray.
E mídias sólidas, a gente tem as memórias flash, que são o pendrive, o SD, que é o cartão de memória, e o SSD, que é o sucessor do HD. Ok? Maravilha. Então, agora a gente vai para conectores. Conectores. Quais são os conectores importantes que vocês precisam conhecer? Os conectores SATA, HDMI e RJ45 e USB. Vai falar de todos? Não, vou falar só dos que vão cair. Tá bom. Como é que você sabe? Vamos lá. SATA é para conexão de HD. Conexão de HD ou SSD. HDMI é para conexão de monitor. RJ45 é o cabo da rede. E USB é o que todo mundo conhece aí para pendrive, impressora. É o barramento universal. Aí você tem que conhecer as gerações 1, 2 e 3. E as velocidades. O primeiro trabalha com taxas de 12 megabits. O segundo com taxas de 480 megabits. E o terceiro com taxa de 4.800 megabits. Você vai perceber que o USB 3 é 10 vezes mais rápido que o USB 2, que é 40 vezes mais rápido que o USB 1. Então a evolução do USB foi absurda. E lembra também que o conector do USB 3 é azul. Na prova não tem cor, mas o examinador pode fazer referência. Então, olha comigo. Tem que saber, tá no edital, cara. Olha só. Cabo SATA. Quando você olhar um cabo SATA, esse é um cabo SATA para ligar o quê? Um HD, para ligar um SSD. Cabo HDMI é esse cabo para ligar monitor, vídeo, né, datashow. Cabo conector RJ45 é para ligar rede. Esse conectorzinho transparente parecido com o do telefone, só que é maior. O do telefone é o RJ11. E o USB, aí só vale a pena lembrar do USB 3.0, que fisicamente é azulzinho. Esse conector azul está mostrando para mim um cabo USB, um conector USB 3.0. Ok? Maravilha. Vamos para o próximo. Vamos agora falar sobre conceitos de sistemas operacionais. Conceitos de sistemas operacionais. Fundamentos, características e usos do Windows 7, 8, 8.1 e 10. E das distribuições Linux. O que pode cair de Windows na prova que a gente cite hoje que vale a pena? Vamos lá. Quando eu penso no Windows, vocês têm que saber o Ctrl ESC, o Alt Tab, e o Alt ESC. O que essas combinações de tecla fazem? Eu vou direto na ferida, não tem essa de rodeio não. Ctrl ESC abre o menu iniciar. Abre o menu iniciar. Alt Tab alterna entre programas abertos. Alterna entre janelas, mas com detalhe, exibindo caixa de diálogo. Caixa de diálogo. E o Alt ESC alterna entre programas sem exibir caixa de diálogo. Caixa de diálogo. Repete. Vamos lá. Ctrl ESC, ó. Vocês podem testar aí. Vai abrir o menu iniciar. É a mesma coisa que apertar a tecla Windows. Alt Tab, eu não consigo mostrar aqui. O Alt Tab, ele vai abrir para você uma janela com um monte de miniaturas dos programas que estão em uso, permitindo que você, apertando o Tab, escolha o programa que você quer colocar em primeiro plano. E o Alt ESC faz a mesma coisa, mas não exibe a caixa de diálogo.
Então, anota porque vai cair, hein? Confia em mim. Eu tenho uma bolinha de cristal hoje. É sério? Claro que não. Agora, distribuições Linux. Você tem que conhecer o nome das principais distribuições. Nome. Nomes das distribuições Linux. Não, voltando um pouquinho, ainda sobre o Windows. O que vale a pena lembrar? A diferença na hora de selecionar arquivos. A diferença entre o Shift e o Ctrl. O Shift seleciona o intervalo. O Ctrl seleciona arquivos aleatórios. Arquivos aleatórios. Não entendi. Olha comigo. Cliquei no primeiro, apertei Shift, cliquei no último. Selecionou um intervalo. Um monte de arquivos adjacentes. Cliquei no primeiro, apertei Ctrl, cliquei no último. Aonde eu for clicando, ele vai selecionando. De forma o quê? Aleatória. Essa é a ideia do Ctrl. Maravilha. Então, o Shift seleciona o intervalo, Ctrl seleciona arquivos aleatórios. Agora, falando do Linux. Quais são nomes de distribuições Linux? A distribuição mais conhecida no mundo hoje é o Ubuntu. Além do Ubuntu, a gente pode citar Fedora, Red Hat, Turbo, Linux, SUSE, Slackware. São alguns nomes de distribuições Linux. Professor, não sei nada de Linux. Ô, meu filho, então só não erra o Ubuntu. Se cair na prova, o Ubuntu é a principal distribuição Linux na atualidade. Tá bom. Vamos pro Office. É sério? É sério. Assim a gente vai batendo. Todo o edital. Ele cobra Office e LibreOffice. Eu vou começar com a parte de planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas. Você tem que conhecer as funções soma, med, mod, média, menor, maior, mínimo e máximo. Pode cair outras? Pode, mas eu estou na véspera da prova, então eu vou falar das mais previsíveis e que dá tempo de você aprender de hoje para amanhã. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Imagine essa janela. Oito, 7, 6, 5, 4, 3. Se eu coloco a soma de A1, 2 pontos A3, a resposta vai ser o quê? A1 mais A2 mais A3, porque o 2 pontos é um até. Então, 8 mais 6, 14, mais 4, 18. Se eu coloco a soma de A1 e A3, a resposta vai ser 12. Porque ele vai somar, o ponto e vírgula é um E. O 2 pontos é um até. Essa é a primeira diferença que eu quero lembrar. Ponto e vírgula é um E, 2 pontos é um até. Beleza. Agora, função med, o que ela faz? Calcula a mediana. Função med calcula a mediana. Então, se eu colocar para vocês assim, ó. Presta atenção. Qual é a mediana? Qual o conceito de mediana? A mediana é o valor central de uma lista ordenada de números. Valor central de uma lista ordenada? Então, a mediana aqui é 6. Por quê? Primeira coisa que você tem que fazer é botar em ordem, meu filho. Se tu gritou 2, que droga, ainda bem que você está aqui. Para calcular a mediana, você tem que pegar esses números, colocar em ordem, e aí o do meio é a mediana. Professor, mas e se a quantidade de números for par? Não tem um do meio. É verdade. Se a quantidade de números for par, você vai pegar os 2 do meio, coloca em ordem, pega os 2 do meio e calcula a média. Aí você vai fazer 10 mais 20, aqui nesse exemplo, dividido por 2, que vai dar 15. Legal?
a mediana sempre vai implicar que você ordene. Ordenou? Vai pegar o do meio. Ah, não tem do meio. Pega os dois do meio e calcula a média. Assim que se calcula a mediana. E o que mais? Mod. O que faz a função mod? Vamos lá, vamos colocar assim. Mod 13,5, hein? O que é a função mod? O resto da divisão entre dois números. O resto. Então, vou pegar 13, dividir por 5. O que vai acontecer? Vai dar 2 e vai sobrar 3. O que sobra é o mod. O que fica é o quociente. Então, se cair a função mod, mod é o resto da divisão entre dois números. Legal? Agora, voltando para essa tabelinha. Se eu colocar assim, ó. Já ensinei soma, média e mod. Vamos para média. Média é para aumentar a autoestima, né? Média é para levantar o moral. Se eu colocar aqui igual a média de A1 até A3, quanto vai dar? Rapaz, tem um carinha que vai gritar 9. 9. Eu vou falar, ainda bem que está aqui, meu filho. Ainda bem que está aqui. Por quê? 8 mais 6 mais 4 dividido por 3. Não pode dividir por 2. A média é a soma dividida pela quantidade. Então vai dar 18 dividido por 3, que é igual a 6. Beleza? Nada. Só vou dividir por 2 se forem dois números. A média é a soma dividida pela quantidade. Legal. Agora, isso aqui cai pra caramba. Isso despenca na Selecon. Olha aí. Diferença entre menor e mínimo, entre maior e máximo. Então, deixa eu entrar no Excel, que talvez seja melhor para mostrar. Oito, 6, 9, 4, 3, 5. Se eu colocar assim, ó. Igual a menor, abre parênteses. Não. Igual a mínimo de A1, 2 pontos, A6. O mínimo de A1 até A6 é 3. E o máximo de A1 até A6 é 9. Pessoal, a função mínimo, o nome sugere, retorna o menor valor. E máximo, o maior valor. Então, mínimo é o menor valor, máximo o maior valor. Agora, além das funções mínimo e máximo, existem as funções menor e maior. Qual a diferença? Na função menor e na função maior, eu tenho que especificar a posição. Por exemplo, quando eu coloco aqui de A1 até A6, ponto e vírgula 3. O que é esse 3 aqui no final? O 3 está indicando que é o terceiro. Terceiro. E aí você vai pensar, quem é o terceiro? Terceiro. Quem é o terceiro menor? Primeiro menor é 3, segundo menor é 5, terceiro menor... Opa, não, perdão. O segundo menor é 4 e o terceiro menor é o 5. Então a resposta aqui vai ser 5. E se eu colocar igual a maior A1, 2 pontos, A3, ponto e vírgula 3. Quando eu der Enter, o que vai acontecer? Até A6. Quem é o terceiro maior? Primeiro maior é o 9, segundo maior é o 8, terceiro maior é o 6. Ó. Eu preciso que você entenda que se na prova cair assim, ó, igual a maior de A1 até A6, você já pode marcar que está errado, porque isso não vai funcionar, vai dar erro de sintaxe. Toda vez que aparecer as funções maior ou menor, necessariamente haverá uma célula, 2 pontos, outra célula, 1 ponto e vírgula e um número inteiro no final. Sempre. Então, se porventura aparecer 1 ponto e vírgula aqui, já está errado. Se não tiver esse número, já está errado. É necessário que seja 2 pontos, é necessário que tenha um número no final indicando a posição. Legal? Tem que ter um intervalo, tem que ter uma posição. Caso contrário, erro de sintaxe. Isso aonde? Em menor e maior. Essas funções do Excel caem muito em prova.
Então, entenda que menor e maior tem que indicar a posição. Primeiro, segundo, terceiro. A menor pode substituir a mínimo. É só colocar o número 1 no final. A maior pode substituir a máximo. É só colocar o número 1 no final. Agora, se o examinador perguntar segundo, terceiro, aí não tenha dúvida, a resposta tem que ser ou menor ou maior, porque mínimo e máximo não tem posição. Legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos avançar aí nesse conteúdo programático. Word, Excel e PowerPoint. A gente já falou do Excel. O que mais cai é o que foi trabalhado agora, são essas funções. Em relação ao Word, o que mais cai? Aí eu vou comparar o Word com o Writer. O que mais cai tende a ser botão de alinhamento, botão de formatação. Vamos lá. A gente tem 4 botõezinhos de alinhamento. Alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita e alinhamento justificado. Esquerda, centralizado, direita e justificado. O que você tem que lembrar? Os botões é ícone e atalho, pessoal. No Word, o alinhamento à esquerda tem um atalho de teclado Ctrl Q. Por quê? O centralizado é o Ctrl E, a direita é o Ctrl G e o justificado é o Ctrl J. Esses são os atalhos do Word. O Word tem uma lógica em português. Centralizado não pode ser o C, que já é copiar, então ele pegou o E. Esquerda não pode ser o E porque é centralizado, não pode ser o S que é sublinhado, é o Q. Justificado é o J e pensa que hoje não é véspera da prova, então decora direita, direita, pronto. E no Writer? No Writer, esquerda é left, então left é Ctrl L, centralizado é Ctrl E, direita é right, então é Ctrl R, e justificado é Ctrl J. Quais são outros que despencam? Negrito, itálico e sublinhado. Então, vamos lembrar. Negrito. Se caiu o botão, ninguém erra. Mas se caiu o atalho, muita gente vai trocar. E aí vai perder o pontinho. Negrito em português é Ctrl N. Word é em português. Itálico é Ctrl I. Em ambos. E em inglês também é itálico. E sublinhado é o Ctrl S. Em português. Só que em inglês, negrito é bold. Então, bold é Ctrl B. E o sublinhado é uma palavra chamada underline. Então, é Ctrl U de underline, que é o tracinho embaixo. Sublinhado. Ok? Esses atalhos são muito importantes. Esse comparativo do Word Writer também é muito importante. Então, por exemplo, no Word, eu tenho lá novo, abrir, salvar e imprimir. No Word e no Writer. Novo no Word é Ctrl O. Por quê? Porque o Ctrl N é negrito, então pegou o segundo caractere. Abrir é Ctrl A. Salvar é Ctrl B. Eu não entendo porque que salvar é Ctrl B. Hoje é véspera da prova. Decora que é B de bombeiro. Bombeiro é bombeiro salva, meu filho. B de boia. Imprimir em qualquer aplicativo é Ctrl P. O salvar no Writer é em inglês, então é save. Abrir é open, então é O. E novo é new, então é N. Você vê que os atalhos do Writer e do Word são completamente diferentes. Aí você já tem que esperar uma questão dessa na prova. F7, nos dois, é ortografia e gramática. Isso despenca em prova também, então anota aí. F7, ortografia e gramática. Mais um detalhe que pode cair no Word é quando você tiver um texto com várias linhas.
sendo que a primeira letra ocupa várias linhas. Esse recurso é chamado de capitular. Então, olha lá. Vou bater um texto rapidamente. Aí eu vou lá em inserir, texto, letra capitular. Esse exemplo é um exemplo de capitular. Outro que a Selecom também gosta é o WordArt. O WordArt é esse aqui, ó, que traz um texto artístico, né, com degradê, muito usado em capa de trabalho e tal. Esse é o WordArt. Aí o que você vai aprender? O WordArt, olha lá, WordArt é o termo, é a terminologia no Word. No Writer, o WordArt é chamado de Fontwork. No Writer, o equivalente é o Fontwork. WordArt e Fontwork. E lembrar também que a extensão padrão do Word é DocX. A extensão padrão do Writer é ODT. Legal? Essa foi a nossa revisãozinha de processadores de texto. Vamos falar então rapidamente de quê? Do PowerPoint e do Impress. No PowerPoint e Impress, o que mais cai? Agora, a apresentação eletrônica. A tecla F5 e a diferença entre F5 e Shift F5. F5 inicia uma apresentação e Shift F5 reinicia do slide atual. Reinicia a partir do slide atual. Não entendi. Imagina que eu tenho uma apresentação com 100 slides. Aí eu dei um intervalo, eu estava lá no 40, dei um intervalo. Se quando eu retornar apertar F5, vai começar do primeiro. Eu vou ter que ficar passando os 40 para poder continuar. Então eu posso usar o Shift F5 para reiniciar a apresentação do slide atual em diante. Então essa diferença entre F5 e Shift F5 é muito importante, tanto no PowerPoint quanto no Impress. Outra coisa a saber é o conceito de slide mestre. Imagina essa minha apresentação. Todos os slides dessa apresentação têm esse logotipo Estratégia Concursos, tem essa imagem. Isso é um slide mestre. Qualquer modificação que eu faça no slide mestre vai valer para todos os slides da apresentação. E se eu inserir slides, eu vou inserir slides baseados no mestre. Então, o conceito de slide mestre permite que você coloque uma imagem, um logotipo, uma formatação que vai ser aplicada a uma sequência de slides de uma apresentação. Legal? Isso também cai bastante. Voltando. Redes de computadores. Redes de computadores. Conceitos, características, conectores, tecnologias, topologias, meios de transmissão, protocolos, modelos de referência OSI, ISA, arquitetura TCP/IP, equipamento, site de pesquisa, browser, Internet Explorer. Vamos ver o que dá para a gente falar rapidamente. Topologia. O que mais cai? Topologia estrela. Como é que é a característica da topologia estrela? A topologia estrela tem um equipamento concentrador de conexões. Esse equipamento concentrador de conexões a gente chama de hub ou switch. Sempre que você vira um hub ou switch, você vai marcar que a topologia é estrela. Fisicamente é estrela. Existe uma topologia de barramento. Na topologia barramento, você tem um desenho como se fosse um varal, onde os computadores estão pendurados nessa barra, nesse varal. Ok? Existem outras topologias. Estrela, barramento, malha, anel, árvore, híbrida. São outras topologias. Eu acho, numa véspera de prova, que se cair, vai cair estrela. Então, decora que a estrela tem um nó central, que é o hub ou switch. Barramento, você está vendo o desenho. Malha, são todos ligados com todos. Então, na malha, eu tenho todos ligados entre todos. Ó. É a característica da malha.
ou mesh. Anel, você vai ver o desenho fechando um circuito. Árvore, você vê o conceito hierárquico de como se fosse um organograma. E híbrido é uma combinação qualquer. Na boa, é estrela e barramento, são as que mais caem. Meios de transmissão. Existe cabo coaxial, par trançado e fibra ótica. Cabo coaxial, par trançado e fibra ótica. São os meios guiados. Qual é a vantagem da fibra ótica? É imune a ruídos. Então, se o examinador falar, um meio que não tem interferência eletromagnética, é imune a ruídos, é a fibra ótica. Qual que é mais usado hoje em dia? É o par trançado. Nas redes locais, o mais usado é o par trançado com aquele conector RJ45. Protocolos relacionados à rede, o que mais pode cair é o DNS e o DHCP. Lógico que qualquer computador conectado à rede vai utilizar o TCP/IP. Mas assim, eu tenho que chutar hoje. Eu estou na véspera da prova, então eu tenho que escolher. O DNS é importante para converter o quê? Nomes em números. Graças ao DNS, eu consigo colocar www.celecom.com.br e ela vai abrir o IP 200.1.2.3, que seria o IP da página da Celecom. O objetivo do DNS é fazer essa conversão, permitindo que eu escolha nomes, que eu trabalhe com nomes ao invés de números, tornando o uso do computador mais amigável, mais fácil. E o DHCP? O DHCP automatiza o ingresso das máquinas na rede. O ingresso das máquinas na rede. Com configurações dinâmicas de IP, máscara de rede, endereço DNS. Mas se você lembrar na prova que é para atribuição de IP dinâmico, já é suficiente para o DHCP. As questões da Celecom, elas não demandam que você, pense muito. Se você sabe o assunto, é fácil de responder, é fácil de identificar. Não é aquela questão que vai te deixar na dúvida pela interpretação. Pelo contrário, pode te deixar na dúvida por desconhecimento. Eu não sei o que é e aí eu não consigo resolver. Mas se você tem uma noção, não tem como ter dúvida. As alternativas tendem a ser bem diferentes. As questões da Celecom são questões assim, cuja resposta normalmente é irrefutável, sabe? Vamos voltar. Equipamentos de site de pesquisa, que é o Google. Aí você tem que conhecer, por exemplo, o uso das aspas para restringir a busca a uma expressão exata. O hífen para excluir uma palavra do resultado da busca. Quando ele coloca aí navegadores, atalhos sobre os navegadores, Ctrl+H para o histórico, Ctrl+D para adicionar favoritos, um F5 para atualizar, refresh. Atalhos são importantes nesse tipo de prova. Correio eletrônico, webmail, Mozilla Thunderbird, já é um assunto menos cobrado pela Celecom. Outlook também seria menos cobrado, mas o que eu posso lembrar hoje é o papo do PARA, CC, CCO. Lembrar que o CCO é a cópia carbono oculta, não será visível para os demais destinatários da rede. E aí ele vem com computação em nuvem, redes sociais, serviços de computação em nuvem. Vocês têm que conhecer principalmente aqueles voltados para armazenamento na nuvem. Quais são os serviços de computação em nuvem que a gente tem hoje bastante populares? O Dropbox para armazenamento na nuvem, o OneDrive, o Google Drive. Aí vem o Office 365 para edição de texto, planilha, apresentação, para o Word, Excel, PowerPoint, online. O Google Docs ou Google Apps também com uma série de ferramentas aí para edição de texto, planilha, apresentação, formulário. Google Docs ou Google App. Redes sociais. Saber o nome também das principais redes sociais. As mais usadas no Brasil. Lembrar do LinkedIn, que é para uso profissional. LinkedIn, Facebook, Instagram.
Segurança, conceitos, características, proteção de equipamentos, sistemas em redes e na internet, vírus, backup e firewall. Bom, rapidamente. Segurança, conceitos, características, criptografia. Vamos lá. Quando eu penso em segurança, já que eu falei de criptografia, você vai decorar. A criptografia é a técnica para codificar uma informação. Se eu começar a falar cifrado aqui, eu vou falar de trás para frente. Zalebê, lê quá. Mová, tapá, amanhã, nhama, nhama, como é que é? Covais, Nandarapá, Vasco. Eu estou falando de trás para frente, é uma criptografia. O objetivo da criptografia é o quê? O sigilo. Existe criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Então, numa prova de múltipla escolha, se tiver alguma questão versando sobre criptografia, a resposta é uma dessas duas. Na criptografia simétrica, o examinador vai falar no enunciado de chave pública. Ele vai falar de chave pública e privada. Ele vai falar de duas chaves. Na criptografia simétrica, ele vai falar de uma única chave. Então, você vai ler o enunciado. Falou de criptografia, a resposta ou é simétrica ou é assimétrica. Viu pública, não importa se sempre que tiver pública é assimétrica. Assim, pública é assimétrica. Você vai decorar isso. Chave pública é o quê? Assimétrica. Pública é assimétrica. Sempre, sempre, sempre. Não tem como errar. Tá bom. Conceitos, características, proteção de equipamentos e de sistemas. Proteção de equipamentos. Vamos ver aqui o que pode cair aqui. Proteção de equipamento, a gente tem o filtro de linha. A gente tem o estabilizador. E o no break. Galera, olha que doideira. O examinador ele pode perguntar se o estabilizador é um estabilizador de corrente ou estabilizador de tensão. Eu não estou afim de ensinar física na véspera da prova. Então você vai decorar. Eu estou querendo que você decore mesmo. Eu só quero que você passe na prova. Se tu vai saber ou não, não sei, mas tu acerta a questão, é isso que eu quero. Então, voltando, naquele papo de criptografia, view pública é assimétrica. A resposta sempre vai ser ou simétrica ou assimétrica. View pública é assimétrica. Agora é a hora desse bicão mesmo, assim, desse chute. Estabilizador. O examinador pode perguntar estabilizador de corrente ou estabilizador de tensão. Esse estabilizador, essa caixinha que a gente usa no computador, para ligar o computador na caixinha, a caixinha na tomada, para se vier um pico de luz, não queimar o computador. Isso é um estabilizador de corrente ou estabilizador de tensão? O que você marcaria na prova? Aí você vai pensar comigo o seguinte. Você foi no shopping, aí tem uma sala lá que você entrou sem querer, que tem uma caveira num painel, dizendo assim, proibido abrir, risco de morte, alta... Fala para mim, é alta tensão ou é alta corrente? Se você tomar um choque, é alta tensão ou alta corrente? É tensão. Perigo, alta tensão. Então, o estabilizador é um estabilizador de tensão. Legal? Não é de corrente, é de tensão. Então, estabilizador, se vir estabilizador na prova, você vai marcar que o estabilizador é de tensão. Tensão. E não fica tenso. Marca tensão e vai feliz. Agora, vírus. Eu espero que se cair na prova ninguém erre. Né? Um tipo de malware que está na moda hoje em dia é o ransomware. Não sei se vocês acompanharam. Vocês sabem que eu sou carioca, né? Aqui no Rio de Janeiro, ficou muito evidente um ataque que aconteceu semana passada nas lojas Renner. Não sei se aí em Cuiabá a Renner é forte. É uma loja, né, de roupa, magazine. E a Renner, ela teve um ataque de ransomware que criptografou os dados da loja, da empresa, e os sequestradores cobraram cerca de 1 bilhão para devolver os arquivos. A Renner ficou com o site inoperante durante alguns dias e, assim, ela colocou nas redes de maneira oficial que tinha sido vítima desse tipo de sequestro, de ataque, que é o ransomware, e ela não disse se pagou ou não.
é uma política não falar sobre valores e tal, para que ela não venha se tornar alvo de novo. Mas dizem os boatos que ela pagou em torno de 20 milhões, né, para ter acesso novamente à sua base de dados. Mas assim, o ransomware, ele tá na moda, ele tem caído muito nas provas, ele criptografa os arquivos. E a maneira que você tem de se proteger é fazendo backup. Né? Por quê? Se o sequestrador pedir dinheiro para devolver seus dados, você fala para ele, não vou pagar nada, você apaga tudo e restaura um backup limpo. Mas se não tiver backup, ferrou. Então, o backup é a maneira que tem de se mitigar, de diminuir o impacto de um ataque de ransomware. Existem 5 tipos de backup. A probabilidade desse assunto cair é menor. Existe o backup incremental, diferencial, diário de cópia. Se souber os nomes de hoje para amanhã, tá bom. É completo, incremental, diferencial, diário de cópia. Normal, completo, total, mesma coisa. Incremental, diferencial, diário de cópia. E para fechar, tem um papo também que é o backup quente. O que é backup quente e backup frio? Backup quente, ou hot, é aquele que é feito durante o expediente. Backup frio é aquele que é feito após o expediente. Então, se as minhas operações são críticas, eu posso fazer um backup quente. Um backup... O tempo inteiro que eu estou trabalhando, ele está fazendo backup. Um backup quente. Ok? E firewall pode ser um equipamento ou um software como um muro para proteger a minha rede de ataques externos. Como se fosse um muro, impedindo a entrada de intrusos e impedindo a entrada e saída de informações não autorizadas. Beleza? Galera, então a gente bateu os principais pontos do edital. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito importante para a prova de amanhã. Se tiverem oportunidade, assistam novamente, anotem esses detalhes e estou apostando que vai dar certo aí. Confiem em mim que vai dar certo. Galera, um grande abraço para todos, uma ótima prova, muita tranquilidade e fico na expectativa aí das questões. Se vocês puderem até me mandar as questões, né, pelo Instagram, por e-mail, é uma boa para que eu possa dar uma olhada e quem sabe ajudar numa possível necessidade de recurso. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. @prof.renatodacosta. E o meu e-mail é renato.costa@estrategiaconcursos.com.br. Então sigam-me nas redes sociais e boa sorte, sucesso amanhã. Valeu!